Oi, gente, eu sou a professora Paula, eu sou aluna do 8º semestre do curso de Licenciatura em Ciências Sociais e eu sou professora estagiária do curso de Sociologia. Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouco para vocês sobre as instituições sociais e o processo de socialização. Então, provavelmente vocês já assistiram alguma aula sobre esse assunto com a professora Vergas ou com outro professor de vocês. Então, o objetivo dessa aula é fazer com que vocês possam revisar esse assunto e, para quem não teve a oportunidade de assistir essa aula, aprender um pouquinho comigo. Então, primeiramente, quem são as instituições sociais? E qual a importância, que função elas desempenham no nosso processo de socialização? Então, instituições sociais são a escola, a família, a igreja e as mídias sociais. E elas têm a função de nos transmitir cultura, e nos fazer com que nós possamos nos tornar seres sociáveis. Então, nós, seres humanos, diferentes de qualquer outra espécie, nós precisamos ter esse processo de aprendizado, de nos tornar sociais. Nós precisamos ter o convívio com as outras pessoas. Então, as instituições sociais, elas nos preparam para essa convivência em comunidade, para essa convivência em sociedade. Então, todos nós, seres humanos, independente de aonde nós nascemos, a nossa classe social, a nossa origem, nós passamos pelo processo de socialização. Então, o processo de socialização, ele é dividido em níveis, em etapas. O primeiro nível de socialização é a socialização primária. E, professora, quando é que ocorre essa socialização primária? Ela ocorre quando nós somos crianças, quando nós estamos aprendendo o alfabeto, quando nós estamos aprendendo regras sociais, quando nós estamos aprendendo crenças, quando nós estamos aprendendo funções e papéis sociais. Então, quando nós estamos aprendendo o básico da aprendizagem para que nós possamos nos relacionar com outros indivíduos. Então, essa socialização primária, ela ocorre na nossa casa, com a nossa família. E está aí mais o papel das instituições sociais. E o segundo nível de socialização é a socialização secundária. E a socialização secundária, ela se dá no decorrer da nossa vida, do nosso contato com culturas, com tradições, com crenças diferentes daquelas que nós aprendemos lá na nossa socialização primária, que nós aprendemos por meio dos nossos pais, dos nossos professores do primário. E esse processo de socialização, ele é fundamental. De acordo com Emily Durkheim, a educação e a socialização, elas se dão por meio da transmissão de conhecimento de uma geração mais velha para uma geração mais nova. Porém, outro sociólogo, Peter Berg, ele acredita que o processo de socialização, ele é unilateral e ele é contínuo, ou seja, ele é uma troca e ele continua acontecendo. A nossa socialização, ela não acabou lá na nossa infância, ela está acontecendo agora também. E é unilateral por quê? Porque nós não somos robôs, nós não apenas recebemos a ação, nós também reagimos a ela. Ou seja, cada um de nós é dotado de subjetividade, é dotado de especificidades, é dotado de coisas que torna cada um de nós seres, indivíduos únicos. Então, a forma como nós vamos reagir a esse processo de socialização, ela é única também. A forma como nós vamos nos impor perante a tradição que nós estamos aprendendo, a forma como nós vamos concordar com ela é única. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é, por exemplo, assim, imaginem que a minha família ela tem um segmento. Minha família toda é de uma determinada religião e o meu bisavô o meu avô era, o meu pai minha mãe e comigo eu decidi romper esse ciclo, por exemplo. Uma forma como eu, dentro da minha subjetividade, reagi a esse processo de socialização. E a socialização ela é fundamental porque ela vai nos preparar para o convívio social. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos aqui de um filme, na verdade, em que esse processo de socialização ele não ocorreu e as consequências que isso trouxe. Esse filme ele se chama O Quarto de Jack, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir, e ele fala sobre a história de uma moça que ela foi sequestrada, ela foi mantida em cativeiro e ela teve um bebezinho, e esse bebezinho ele nasceu dentro de um quarto, e o mundo que ele conhecia se resumia dentro daquele quarto. Então, quando eles foram resgatados e ele viu um semáforo, por exemplo, ele viu outras pessoas, aquilo tudo foi um espanto muito grande para ele. Ele teve que aprender, ele começou a ter o processo de socialização dele já grandinho, porque ele não teve esse convívio com as outras pessoas. Então, o processo de socialização ele é muito importante. E um outro detalhe, a socialização ela vai variar da região que tu moras, por exemplo.
né? O nosso sotaque, ele é um reflexo do nosso processo de socialização, né? Nós aqui de Belém do Pará, nós fomos socializados na região norte, então nós temos uma fala característica, nós temos hábitos alimentares característicos do que pessoas que moram na região sul ou que moram no nordeste, por exemplo. Né? Então, as instituições sociais, como a igreja, como a família, como a escola, realmente elas vão nos preparar para a vida social, né? Mas sempre lembrando que nós somos subjetivos, que nós somos específicos, que nós somos únicos e que nós vamos ter formas diferentes de reagir a esse processo, né? Como diz o sociólogo Peter Berg. E eu espero que esse pequeno vídeo possa ter contribuído um pouco para o aprendizado de vocês. E é isso. Beijo, gente. Tchau.